Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E a gente está aqui para falar mais uma vez sobre o budismo, a segunda parte, então dá uma olhada aí. O budismo é uma prática muito popular na Ásia. No entanto, há praticantes espalhados por todo o mundo. A doutrina budista é dividida em dois grandes ramos, a Theravada, que é a mais antiga escola budista, e a Mahayana. A Theravada é a forma monástica que reserva a grande iluminação e nirvana aos monges, enquanto o budismo Mahayana estende esse objetivo de alcançar a iluminação aos que não são monges. Sob essas duas características, podemos encontrar vários ramos do budismo, tais como o Tendai, o Vajrayana, o Nichiren, Zen e Ryobu, entre outros. Portanto, normalmente, o budismo que temos acesso e estudamos é sobre o histórico, o clássico, e não sobre cada uma dessas tradições que apresentam diferenças entre elas. O início do budismo está ligado ao hinduísmo, religião na qual Buda é considerado a encarnação ou o avatar de Vishnu. Essa religião teve o seu crescimento interrompido na Índia a partir do século VI, com o avanço do islamismo e com a formação do Grande Império Árabe. Mesmo assim, os ensinamentos cresceram e se espalharam por toda a Ásia. Em cada cultura ele foi adaptado, ganhando características próprias em cada região. Assim como no hinduísmo, no budismo, há a crença no karma, uma relação de causa e efeito sobre nossas ações. Os ensinamentos do budismo têm como estrutura a ideia de que o ser humano está condenado a reencarnar infinitamente após a morte e passar sempre pelos sofrimentos do mundo material. O que a pessoa fez durante a vida será considerada na próxima e assim por diante. Ao enfrentar os sofrimentos da vida, o espírito pode atingir o estado de nirvana, a pureza espiritual, e chegar ao fim das reencarnações. Tem essa possibilidade? Você nunca atingiu o nirvana? Sim, tem uma linha do budismo que fala que inclusive tem almas que eles percebem que nunca vão atingir. Não, mas nunca é muito. Aí essa alma é destruída. Ah, você tá de sacanagem. Não, é verdade, tem uma linha do budismo que fala isso. Que ela não serve nem para adubar o solo, então ela é destruída. Para os seguidores ocorre também a reencarnação em animais. Dessa forma, muitos seguidores adotam uma vida e uma dieta vegetariana. A filosofia é baseada em verdades. Para eles, a existência está relacionada à dor. A origem da dor é a falta de conhecimento e os desejos materiais. Portanto, para superar a dor, deve-se antes livrar-se dela e da ignorância. E para livrar-se dessa dor, o homem tem 8 caminhos a percorrer. Esse caminho consiste em obter o entendimento correto, o pensamento correto, a palavra correta, a ação correta, o modo correto de existência, o esforço correto ao direcionar as energias corretamente, e a atenção correta através da meditação, e por fim, a concentração correta chamada de foco. Eles estão divididos em 3 grupos. E esses grupos são sabedoria, conduta ética e concentração ou samadhi. Dentro de sabedoria, você tem o caminho da visão correta e o caminho da intenção correta. Dentro de conduta ética, você tem o caminho da fala correta, da ação correta e também de viver corretamente. E por último, dentro de concentração ou samadhi, você tem o caminho do esforço correto, da atenção correta e o último caminho, o 8º caminho, da concentração correta. Parece muito yoga. Tudo no mesmo lugar, né? De todos os caminhos apresentados, a meditação é considerada o mais importante para atingir o estado de nirvana. A filosofia budista também define 5 comportamentos morais a seguir, como não maltratar os seres vivos, pois eles são reencarnações do espírito, não roubar, ter uma conduta sexual respeitosa, não mentir, não caluniar ou difamar, evitar qualquer tipo de droga ou estimulante. Seguindo esses preceitos básicos, o ser humano conseguirá evoluir e melhorará o karma de uma vida seguinte. Qualquer semelhança com os 10 mandamentos não é mera coincidência. Nem com os votos para Marte dos egípcios. Tá tudo ligado. As escolas budistas variam sobre a natureza exata do caminho da libertação, a importância e a canonicidade de vários ensinamentos e especialmente sobre suas práticas.
Porém, elas todas têm uma mesma base, que são as 3 joias, também conhecidas como 3 tesouros, 3 refúgios ou gema tripla. Consistem em ter como mestre o Buda, que é o grande iluminado, depois seguir os seus ensinamentos, o Dharma, e por último, participar de uma comunidade budista, chamada de Sangha. A cosmologia budista considera que o universo é composto de várias eras, sendo que cada uma dessas eras possui um ciclo de nascimento, de desenvolvimento e de declínio, que dura bilhões de anos. Em cada era existem 6 reinos, que por sua vez incluem vários níveis no total de 31. O reino dos infernos situa-se na parte inferior. Os seres que habitam esse inferno libertam-se dele assim que o mau karma que os conduziu até ali se esgota. Por outro lado, o budismo considera que existem não apenas infernos quentes, mas também infernos frios. Acima do reino dos infernos, à esquerda, encontra-se o reino animal, o único dos vários reinos perceptível aos humanos e onde vivem as várias espécies de animal. Já acima, só que à direita do inferno, encontra-se o mundo dos espíritos ávidos ou dos fantasmas. Os seres que nele vivem sentem constantemente sede ou fome, sem nunca terem essas necessidades saciadas. O reino seguinte é dos Asuras, termo traduzido como titãs ou antideuses. Os seus habitantes ali nasceram em resultado de ações positivas realizadas com um sentimento de inveja e competição, e vivem em guerra constantemente com os deuses. O quinto reino é dos seres humanos. É considerado como um reino de nascimento desejável, mas ao mesmo tempo difícil. A vida enquanto humano é vista como uma via intermediária nessa cosmologia, sendo caracterizado pela alternância das alegrias e dos sofrimentos, o que, de acordo com a perspectiva budista, favorece a tomada de consciência sobre a condição sansárica, ou seja, que tem uma reencarnação por trás. E nas tradições que acreditam nos deuses, como os panteístas, os teístas, tem ainda um último reino que é o reino desses deuses ou devas, e ele é composto por vários níveis ou residências. Nos níveis mais próximos do reino humano, vivem seres que, devido à prática de boas ações, levam uma vida harmoniosa. Os níveis situados entre o 23º e o 27º são denominados como residências puras, sendo habitadas por seres que se encontram perto de atingir a iluminação e não voltarão a renascer como humanos. Não é, no panteísmo não tem, porque Deus está em cada coisa, em cada célula, em cada ser. E cada coisa tem a sua parcela divina. Isso, não tem um reino divino. Sim. O fundador do Zen budismo foi o famoso Daruma, ou Engaku Daishi, como também é chamado. Da Índia, emigrou à China e tornou-se o fundador do Zen budismo chinês, modelo conhecido no mundo da atualidade. Ele estabeleceu-se no Monte Suzan e, voltado para uma parede de pedra durante 9 anos, meditou em total silêncio. Sua sexta linha de sucessão, que foi através de Enou e também de Shinshu, estabeleceu 2 grandes linhas do Zen, o Zen do Norte e o do Sul. A partir daí, o Zen sofreu outras ramificações, como as 3 mais tradicionais linhas, a Rinzai, Soutou e Obaku. O Zen por si só não simboliza nenhuma religião em específico. Sabe aquele Buda barrigudo que as pessoas pensam que é o Buda? Na verdade ele não é Buda. É um monge chinês que, por ser gordo, passou a ser reverenciado como um tipo de santo da fartura. Outra curiosidade é com relação ao aborto. O budismo ele é contra o aborto, mas eles também são contra condenar de modo religioso quem cometeu. O budismo ele prega a consciência. O quadro que fica no centro de alguns altares é chamado de Gohonzon e representa a unidade absoluta do universo. No Gohonzon, todos os tipos de existência e estado estão representados e se encontram vivos na sua forma essencial. Também chamamos de imagem sagrada, que também representa o nosso verdadeiro ser. Uma boa fonte de estudos e conhecimentos sobre o budismo são os sutras. E tem vários sutras, tem os sutras Lotus, tem vários sutras diferentes. Cada um tem autores diferentes, inclusive tem linhas do budismo. Inclusive tem linhas do budismo que seguem, por exemplo, tem uma linha do budismo que acho que é a terceira maior, que segue o Sutra Lotus só. Só que está no Sutra Lotus porque é o que para eles importa. Então são os sutras. Buda é o adjetivo que significa aquele que é perfeito. O famoso Dalai Lama só é reconhecido como líder budista nas ramificações tibetanas.
No dia 18 de junho de 1908, chegava ao Brasil Tomojiro Ibaragi, mais conhecido como Ibaragi Nisui, o primeiro monge budista do Brasil. Desde esse tempo, no Brasil, o budismo tem crescido muito, tendo atualmente mais de 200 mil seguidores. Finalizamos aqui a nossa série sobre o budismo, espero que vocês tenham gostado. Nossa ideia depois, mais pra frente, é voltar para alguns assuntos do budismo para explorar mais a fundo, assim como nós vamos fazer em outras religiões. Mantras, por exemplo. Semana que vem a gente vai falar de Natal, afinal quinta-feira vai cair no Natal, dia do nosso vídeo. Então, o bom velhinho vai dar uma passada por aqui. O bom velhinho vai dar uma passada por aqui. Nós vamos falar um pouco do bom velhinho do saco vermelho. Curtam os nossos vídeos, se inscrevam em nosso canal. Não se esqueçam da página do Facebook, do nosso Twitter, do nosso Instagram. @oficialcdh. Espero ver vocês semana que vem pra gente falar algumas curiosidades sobre o Natal. Até lá. Valeu. Tenta não olhar muito, porque eu já sou muito iluminado. Dá uma ofuscada. O segundo item ainda da sabedoria é a intenção correta, que é a intenção de renúncia. O fundador do Zen Budismo foi o famoso Daruma, ou ele é super famoso, Engaku Daishi. Ele é famoso. Todo mundo conhece o Daruma, caralho. Famoso Daruma. Não sabem nada de Daruma. Engaku. Nessa altura, Veja essa altura. Ele era alto. Ele tinha 4,15 metros. O japonês, ele era o Godzilla. Havaiana de pau. Moleque! Eu aprendi que quando o Corinthians perde, a culpa é minha.